Bom, vamos lá. Hoje aqui, diretamente, né, do Congresso Nacional, num ano importante, né? Então a ideia é a gente falar um pouco da relevância que tem aí, né? A gente pensa às vezes que a gente não tem, né, como mudar o país, como melhorar o país, como fazer algo diferente, né? Eu falo assim que eu nunca gostei da política como atuante da política, né? Mas eu acho que a gente tem que ser pessoas politizadas e acompanhar o que acontece no país e ajudar, né, e contribuir para que a gente tenha, né, um país melhor. Acho que um país melhor ele passa por, né, o cidadão ele reconhecer que a gente tem esta oportunidade, né, a gente tem essa condição e enquanto a gente não se decidir a querer um país melhor, né, a gente nunca vai conseguir ter isso, né? Então, o que, que a gente precisa? Né? Acho que o Brasil ele tem, né, um potencial muito grande. A gente poderia ser um país realmente muito melhor do que a gente é. Né? A gente tem inúmeros recursos, né, minerais, a gente tem uma tecnologia muito grande do agro, a gente tem muitas coisas boas que a gente não consegue transformar isso em riquezas reais. Né? Por quê? Aí tem vários fatores, né? Acho que não dá para entrar aqui em todos, mas a gente tem uma carga tributária muito alta, a gente não favorece, a gente tem uma legislação trabalhista que não favorece, né, a contratação de pessoas, o crescimento das empresas, né? Então a gente precisa mudar isso. Então a gente precisa, a gente tem, né, um custo alto do Estado, né, a gente tem serviços públicos muito ruins, né? Então acho que enquanto a gente não tiver, né, mudanças significativas nesse sentido, a gente não vai deixar de ser, né, aquele país do futuro e passar a ser, né, um país do presente. Então a chamada aqui é essa, né? Eu acho que a gente não temos que pensar que sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa começar. E aí, eu acho que assim, a questão de um ano de eleição, ele é extremamente importante, né? Então, quem a gente vai colocar, né, para conduzir os interesses do país, ele vai fazer toda a diferença para aquilo que a gente quer como um país do futuro, né? Então, a gente precisa ter pessoas que busquem, né, o desenvolvimento do país. Então, aqui eu vou citar algumas coisas que eu considero como relevantes, né, mas redução de carga tributária, né, incentivo ao empreendedorismo, por exemplo, na educação desde o início. Né, as pessoas têm que ter educação financeira, por exemplo. O Brasil tem um processo muito ruim nesse sentido. Então, a gente precisa incentivar a criação de riquezas. Né? A gente precisa incentivar que as empresas cresçam, contratem pessoas, a gente tenha, né, empregos e não programas sociais. Né? Então, tudo isso eu acho que são coisas que a gente precisa avaliar nessas eleições e começar a fazer uma diferença para que o Brasil, né, deixe de ser uma promessa e se torne efetivamente um país digno, né, para os nossos filhos, para os futuros cidadãos brasileiros aí. Grande abraço.